Salve galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Provavelmente a maioria de vocês não me conhece. Meu nome é Joca, eu sou atleta de powerlifting e nutricionista e acabo trabalhando com muitas pessoas aí que querem ficar forte. Então, se é o seu caso, já fica ligado que esse canal vai te trazer bastante coisa. Bom, por que você deveria me escutar? Na internet tem um monte de informação aí. Você tem um monte de gente falando um monte de coisa e não dá pra acreditar muito se é verdade, se não é. E o meu intuito com esse vídeo é falar um pouquinho da minha história. Eu desde sempre gostei muito de esporte, fui muito aficionado assim e sempre gostei de ser um cara forte, né? Então, quando o primeiro esporte assim que eu fiz foi o vôlei, quando eu era muito novinho, mas aí coisa de criança mesmo, tipo, até os 12, 13 anos que eu fiz só. E eu justamente fui perdendo o interesse no vôlei, porque eu acabei não gostando tanto do vôlei, acabei parando justamente para começar o futebol americano. Um grupo de amigos meus me apresentou, começamos a nos juntar para jogar e já tive aí o meu primeiro mentor no esporte, que era o Bernardo Wolff. Ele é um cara que era na época, né, ele era da seleção brasileira de futebol americano, jogava pra caramba, sabia muito sobre o esporte, numa época que quase não tinha informação sobre. E eu de cara já gostei, porque eu sempre fui uma criança gordinha, né? E era o único esporte que eu tinha vantagem, porque eu era maior e mais forte que todo mundo. E aí, naturalmente, eu acabava tendo muito mais vantagem e fui me destacando, assim, desde sempre. Como eu sempre gostei de esporte, eu tinha essa coisa de me dedicar muito e querer ser muito bom. Muito disso eu acabei herdando, assim, da minha tia, né? Minha tia era da seleção de vôlei, chegou a ser convocada para a seleção brasileira de vôlei. Nunca chegou a jogar de fato, né? Mas já chegou a treinar e tal. Então por isso que eu comecei no vôlei. Uma vez que a minha parada era fazer força e eu gosto de esportes mais agressivos. Acabei indo pro futebol americano. Joguei no futebol americano, cheguei a ser contratado pelo Flamengo. No Flamengo fui crescendo, cheguei a ser convocado para a seleção carioca e estava buscando minha vaga lá na seleção brasileira do futebol americano, que acabou não rolando, porque começou a pandemia, era o ano que eu estava treinando mais firme. E nessa época eu já comecei a usar o powerlifting como uma preparação pro FA, né? Mas acabou que eu me lesionei algumas vezes. Quando voltou da pandemia, primeiro treino eu torci meu tornozelo, rompi 2 ligamentos. E nessa época eu já estava formado em nutrição, já estava trabalhando. E aí eu vi, pô, esse esporte aqui não vai dar pra eu manter essa consistência toda, porque é muito lesivo. E resolvi parar com o futebol americano. Só que nessa época eu já tinha competido no powerlifting algumas vezes. Cheguei a competir até um campeonato brasileiro na Júnior, fiquei em 4º lugar. Mas eu percebi assim que não ia querer parar de competir e eu vi que o power era um esporte muito mais tranquilo de se manter em comparação ao futebol americano. É um esporte que é muito menos lesivo e a carga de treino tende a ser menor também. Porque o futebol americano você também tinha que ficar forte pra caramba e além de ficar forte você ainda tinha que treinar muito no campo. Então era coisa de, assim, em torno de 20 horas semanais ali treinando, muitas horas por dia. E aí era complicado de manter isso numa rotina normal de quem trabalha. E aí nessa, fui pro estadual, eu sempre fui mais forte no supino. Então nesse primeiro estadual que eu competi, eu já quebrei o recorde júnior de supino, que era 150,5 na época, da 9,3. E logo depois, uns 5 meses depois, eu fui para brasileiro e fiz 582 e meio de total. Se não me engano foi isso mesmo. E aí eu, cara, comecei a me dedicar assim no power como atleta. E nesse brasileiro aí eu comecei a tomar conta de alguns atletas como nutricionista, né? Já estava formado, eu tomava conta do pessoal do futebol americano, mas foi aí que eu comecei com o power. E, além disso, nessa época, eu acompanhei de perto o Bernardo Bordalo, que era um atleta que, pô, hoje em dia ele ainda treina, mas ele praticamente não compete mais. Acabei vendo ele tendo que cortar peso de uma forma muito louca. Quase não bateu peso, acho que ele teve que perder assim 3 quilos em algumas horas. Isso me surgiu assim, eu falei, pô, o pessoal não sabe fazer isso direito. Se eu aprender a fazer isso, eu vou conseguir
deu um destaque bom no Power e eu vi que não tinha nenhum nutricionista assim, ou se tinham eram muito poucos realmente 100% dedicados a isso. E nessa época eu estava trabalhando na seleção brasileira de futebol americano, mas como nutricionista, né? E aí eu fiquei nessa durante uns 2, 3 anos, trabalhando com Power e com futebol americano, até que no ano passado o futebol americano surgiu um novo braço dele, né? Que era o Flag Football, que atualmente, pelo menos em 2026, vai ser um esporte olímpico, né? E aí eu ia me tornar um nutricionista olímpico, mas eu decidi sair fora. Foi uma decisão difícil, mas, cara, não era o que eu amava, já estava me dando muito trabalho, e eu ia trabalhar com as coisas do Flag já torcendo para acabar, para eu poder voltar a fazer as coisas para o pessoal do Power, e mesmo que fosse me dar, ótimas experiências, o Powerlifting também. E aí eu resolvi sair e me dedicar 100% à nutrição no Powerlifting, e aí como atleta também. Mergulhei de cabeça e deu muito certo. Então, logo depois disso, assim, eu continuei indo a todos os campeonatos brasileiros. Eu recriei, na verdade, né, a Kaizen junto com o Dylan. Hoje em dia eu não sou mais sócio nem atleta da Kaizen, mas também tive muito aprendizado com ele e com a experiência de ter essa equipe em si. E me ajudou muito também na parte de nutrição. Eu resolvi sair justamente porque a minha parte de nutrição estava crescendo muito e eu preferi me dedicar 100% a isso. Logo depois eu fui em 2025, eu fui para Costa Rica com alguns atletas que foram competir no Mundial Júnior. E aí nesse Mundial a gente saiu com 3 medalhas, 2 do Davi Cardoso, uma de total e uma de agacho de bronze. A medalha de total de bronze é um absurdo. Também teve a medalha de ouro no terra do Davizinho. E aí nessa viagem aí foi um outro boom que eu tive de atletas, muita gente veio me procurar. E eu vi que eu tinha feito realmente a decisão certa, que é o que eu amo fazer, tomar conta dos atletas de Powerlifting. E cá estou eu, e aí como nutricionista é isso, atualmente eu tomo conta acredito eu que da maioria dos atletas de alto nível aqui do Brasil. Atualmente dos 10 melhores atletas do Brasil, 8 são meus. Se for colocar isso no top 20, vai dar bastante gente também. No Sul-Americano agora eu tive 28 atletas meus convocados, de mais ou menos 50 aí da seleção. E são inúmeras medalhas de brasileiros, já foram mais de 25 atletas meus convocados. No último Mundial meu eu tive mais 4 atletas convocados na Open. E é basicamente isso. Mas enfim, eu acho que eu acabei adquirindo alguma experiência, entendo um pouco de nutrição, entendo um pouco sobre como a comida, a nutrição e outros hábitos de forma geral podem deixar, de fato, as pessoas fortes. E a ideia desse canal é justamente essa. Mostrar isso e ensinar um pouquinho para vocês, tanto das coisas que eu faço comigo como atleta, quanto para os meus atletas, né? As coisas que eu passo para eles, as dicas e um pouco de conteúdo científico e técnico também, mais pouco. Mas de vez em quando eu vou entrar em alguns detalhes. E é isso. E aí, como atleta, eu tenho alguns títulos também. Eu sou 2 vezes vice-campeão brasileiro de supino. Já consegui alcançar a marca aí de 200 de supino. Que é um feito relativamente difícil. A minoria das pessoas consegue, né? Também sou 2 vezes campeão estadual de Powerlifting, uma na Júnior e uma na Open. Já fui recordista estadual também, de agachamento e de supino. Agachamento na Open com 280,5. Além disso, tem um monte de medalha aí de estadual. Nunca consegui, além do supino, né, uma medalha em brasileiro. Bati na trave, fiquei em 2024 em 4º lugar. Precisava ficar em 3º para pegar a medalha de bronze, né? E é isso, galera. A ideia era mais fazer essa apresentação minha e mostrar o porquê que vocês devem me escutar. Eu realmente sei um pouquinho aí do que eu tô falando, tenho alguma experiência para compartilhar com vocês. E fiquem de olho, acompanhem os próximos vídeos. Valeu!